Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje será Fernando Berardo, que é chefe de commodities Brasil e para a América Latina da Barchart. E o tema da entrevista será: análise de dados de commodities ajudam produtores e cooperativas. Fernando Berardo, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bom, Divino? Muito obrigado pelo convite. Graças a Deus, tudo ótimo. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar conosco aqui para a gente falar de commodity. Vira e mexe, eu estou entrevistando alguém, esse tema vem à tona, né? Fala de commodity, preço está lá em cima, preço está lá embaixo, caiu o preço das commodities, o produtor agora não está bem porque está endividado, porque os preços das commodities não ajudam. Cara, o que é commodity e o que é commodity agrícola? Bom, commodity são produtos que são, vamos dizer, padronizados no mundo inteiro, né? Então, assim como quando a gente fala de commodities agrícolas, né, são produtos que você consegue negociar, ou seja, são produtos que são negociáveis no mundo inteiro e são produtos que são e também padronizados na forma de comercialização, vamos dizer, no mundo inteiro, né? Ou seja, e aí são produtos que tem mercado futuro, né? Então, a soja, por exemplo, o algodão, o café, o petróleo, né? E tem essa padronização, né? É muito importante isso, né? Essa padronização de características do produto, vamos dizer, né? Tem produtos praticamente iguais em todo lugar do mundo, tá? Deixa eu ver se eu entendi. É um negócio que você produz, mas que você não coloca preço. Por ser um negócio de padrão mundial, alguém vai colocar preço naquilo e você vai se submeter a essas regras. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e o mercado é totalmente atrelado à oferta e demanda, né? Então, o commodity é um produto global que tem uma variável que é o que vai precificar ele é simplesmente oferta e demanda, né? E é isso que a gente... aliás, esse é o principal ponto, né, para você conhecer commodity, qualquer commodity que seja, né, de uma commodity agrícola a um derivado de petróleo. Vamos dizer, os fundamentos são diferentes, mas o principal, o que impacta é sempre a oferta e demanda de alguma forma, tá? Bom, a gente vai falar de análise de dados. Quais são os principais benefícios que a análise de dados pode oferecer? No nosso caso aqui, vamos falar os produtores rurais, né? Que a gente é o nosso público, é o nosso nicho. As informações, hoje, cada vez mais, né, Divino? Eu trabalhei muitos anos com o produtor rural, com soluções de gerenciamento de risco do produtor, né? Antes de assumir aqui na Barchart. E você vê que tem a questão da sucessão, né? Ou seja, os jovens aí querem ficar no negócio da família, se tiver tecnologia, se tiver alguns pré-requisitos aí, eles têm ficado... Esse é um desafio grande. E hoje, né, as informações são extremamente importantes, né? E cada vez mais você tem muita informação. E às vezes você não consegue nem ler todas as informações, nem entender, né, o que quer dizer esse tanto de informação. Eu diria que para commodity, né, para gestão, para o produtor, é muito importante ele somente ter conhecimento. A gente fala que ele já tem muito que é da porteira para dentro. Isso. Ter esse conhecimento da porteira para fora também, ou seja, o momento de comercializar, e aí o momento de comercializar é engraçado porque vai depender dos fundamentos, né, do momento dele vender a soja, o milho ou qualquer outra commodity,
mas também ele tem que olhar para dentro de casa, né? Então é importante ele entender qual que é o fluxo de caixa dele, para saber os melhores momentos que ele tem que vender também, que ele vai precisar de caixa, que às vezes acontece recorrentemente com o produtor, ele precisar de caixa no momento que o mercado está ruim, né? Então isso pode acontecer. Mas é muito importante, e normalmente o custo fixo dele é uma parte da produção dele, ele conseguir gerenciar essa variável, né, que é a rentabilidade dele, para maximizar isso, olhando as informações que o mercado traz hoje, né? E são muitas informações, né? Aí, mercado futuro, o Brasil tem o dólar, tem o mercado climático, tem como é que estão os fundos posicionados no mercado, geopolítica, e aí vai, né? Você já viu falar que o gás do botijão só acaba na hora do almoço? Você já ouviu alguém falar isso? Cara, parece que a necessidade de dinheiro, ela só acontece quando o mercado tá ruim. Eu não É sei se é verdade. coincidência ou não, ou se é igual o gás na hora do almoço aí. Mas, brincadeiras à parte, a Bachart é brasileira? De onde que é essa empresa? A Barchart é uma empresa americana, né, fundada em Chicago. Nós somos uma das primeiras redistribuidoras de dados da Bolsa de Chicago. Então, a gente basicamente, a Barchart é uma empresa de dados do mercado financeiro. A gente é muito focado em commodity, né? A gente tem mais de 650 cooperativas clientes nossos nos Estados Unidos. Mas a gente está no Brasil já há mais de 15 anos. Mais do que 15 anos. Entre 15 e 20 anos a gente está no Brasil. No mercado, entramos mais no mercado de café. Hoje a gente tem clientes em todas as verticais, tá, Divino? Até porque a gente é uma empresa de dados, mas a gente tem os terminais de mercado, né, que é o produto mais importante que a gente tem, os terminais de mercado de commodity, mercado financeiro, análise, fundamento, e que atendem na vertical, né? Então eu tenho cliente desde uma refinaria aqui no Brasil, a um produtor de algodão, um exportador de café, uma usina de etanol de milho. Então a gente consegue atender na vertical mesmo, tanto que o nosso produto chama Commodity View, tá? Já tem o nome de commodity mesmo, né, o nosso produto. E como é que você foi parar na Bachart, cara? Porque você é o chefe de commodities aqui no Brasil e também na América Latina, quer dizer, você é o chefão do negócio aqui, né? É um longo namoro, viu, Divino? Eu passei os últimos 9 anos, né, 8 anos na minha carreira trabalhando na StoneX, né, a corretora americana, né, que está bem estabilizada no Brasil, né, e eu era responsável por alguns produtos na StoneX, né, isso é uma boa parte da minha carreira lá. Eu fui o responsável pelos um software que a gente desenvolvia de gestão de risco. Exatamente, por isso que eu falo, eu conheço bem o produtor, né? Porque era software de gestão de risco para produtores de soja, ou seja, a gente tinha um produto que fazia toda a marcação do físico do produtor vendido, marcação a mercado, custo de produção, se ele tinha futuro para fazer hedge também fazia a marcação a mercado. E a gente também tinha uns terminais que a gente vendia pela StoneX. A StoneX é um maior parceiro, inclusive, hoje, da Barchart no Brasil, né? Então, esse relacionamento começou com a Barchart há 6 anos atrás, quando eu era responsável pelo relacionamento entre a StoneX e a Barchart, entre a StoneX Brasil e a Barchart. E eu fui o responsável pelos contratos, pela expansão dessa parceria no Brasil, e aí as coisas andaram, né? E eu recebi um convite para assumir aqui essa operação deles no Brasil mesmo, um trabalho mais firme mesmo no Brasil. E aí a Bachart ganhou seu coração e te levou. Eu fui, na StoneX, para você ter uma ideia, a gente tinha um produto, né, que a gente desenvolvia, toda essa base de dados de commodity era por um contrato
Enterprise que a StoneX tem com várias empresas do mundo, né? Mas com a Barchart. Então, eu consumia os dados do contrato da Barchart para fazer esse software lá. Eu não sou desenvolvedor, eu sou gestor, mas a gente também eu era responsável pela parceria comercial também, né? E assim foi. E também, tá, no final, no meu último ano de empresa, eu trabalhei na área de gás natural, como broker de gás natural. Né? E aí eu fui o usuário do produto da Barchart. Eu usei o Commodity View como usuário, aí não como gestor. Legal. Então eu tive a oportunidade de ser gestor, de ser usuário de dados, de ser usuário do terminal. Isso também me fez conhecer muito do produto, das necessidades, e a Barchart entendeu isso, né? Tem muita coisa para a gente fazer no Brasil, a gente tem um produto excelente, e fiquei muito grato aí eu comecei com eles, aliás, agora em fevereiro, tá? Faz 6 meses aí que eu estou na operação aqui no Brasil. Eu te perguntei lá no início de que maneira os produtores podem se beneficiar, né, dessa análise, e agora você falou aí na quantidade de cooperativas que é cliente de vocês, então eu imagino que deve ser muito relevante esse produto, né, para as cooperativas, e agora a pergunta é, de que maneira as cooperativas podem se beneficiar dessa análise de dados de commodities? Bom, as cooperativas brasileiras, né, principalmente ali as do Sul, né, Paraná e Rio Grande do Sul, tem um perfil muito parecido com as americanas, tá? Cooperativismo muito forte, né? Produtores menores, diferente do perfil lá do MS, do MT, de Goiás, e essa fidelidade também, né, com a cooperativa. Além disso, além dessa similaridade, né, as cooperativas são muito grandes, né? O Rio Grande do Sul e o Paraná são, se não me engano, o terceiro e quarto maior produtor, estados produtores do Brasil. Acho que o Paraná é o segundo, se não me engano. Né? Ou seja, é um volume muito grande. Essas cooperativas têm uma exposição muito grande, né? Então, é fundamental que as cooperativas tenham acesso à informação e, de preferência, informação de qualidade e num só veículo, né? Ou seja, a gente entrega todas as informações que a cooperativa precisa para a tomada de decisão do trader ou do originador, né? Ou do responsável pela indústria, né? De óleo e farelo e etc. Então, e a gente atende algumas cooperativas do Paraná com essas informações. Então, isso é um fato, tá, Divino? Agora, nos Estados Unidos, a gente tem produtos que a gente ainda não trouxe para o Brasil, a gente espera trazer num futuro próximo. Ou seja, nos Estados Unidos, a gente está um passo além. A gente tem um produto para cooperativa, né, que são os terminais de fundamento de mercado, notícia, análise, até porque nós também produzimos notícias, né? Se o nosso aí ouvinte entrar no barchart.com, ele vai ver as notícias de soja, milho, câmbio, produzidas pela Barchart. Nós produzimos notícia também, tá? Mas, como eu ia dizendo, nos Estados Unidos a gente tem mais do que isso, né? A gente consegue produzir, por exemplo, a gente entrega um produto white label para a cooperativa e ela consegue oferecer para o produtor, né, o cooperado, um acesso por um aplicativo do celular, e ele consegue, por ali, fazer a negociação do físico dele também. Então, ele consegue vender, por exemplo, a soja dele pelo aplicativo, tá, no celular. Ele faz uma oferta de venda de milho ou de soja, lá nos Estados Unidos sempre é Chicago mais um prêmio, né, base. Uhum. E se a ordem pegar, Divino, a ordem, para você ter uma ideia, a ordem ela entra direto pelo nosso terminal. Então, o cara está olhando o mercado, gráfico, um monte de coisa, ele recebe uma ordem de venda, né, no caso, ele está comprando a soja de um produtor lá e a ordem pegou no nível que ele queria lá. A hora que essa ordem entra, o trader ali ele pode fazer o hedge automático. Então, ele comprou soja, vendeu o futuro.
Então, ele vai lá e vende no mercado futuro e já faz o hedge dessa. Então, quer dizer, onde que vai ajudar a cooperativa, né? A gente ajuda muito até em diminuição muito da exposição, né? Porque ele está num ambiente só, ele está fazendo físico e está fazendo futuro, tá? Então, isso é um pouco do exemplo. E aí, para complementar, né, isso faz da gente o líder nos Estados Unidos, por exemplo, se o usuário aí entrar no nosso terminal, ele consegue ver pelo terminal um mapa dos Estados Unidos com preço de físico por condado, né? A gente tem mais de 2.000 pontos de recebimento de grãos nos Estados Unidos. Esse também é um objetivo nosso no Brasil. A gente ainda está um pouco longe disso, mas a gente tem toda essa tecnologia por trás já pronta. Eu estou acessando aqui o barchart.com, só que isso está tudo em inglês. Não tem esses dados em português? O barchart.com ainda não tem a tradução para português. Tá? Se você entrar em rolar para baixo, bom, você pode usar o Google, né? Aquela extensão do Google para traduzir o site. Para traduzir. Mas a gente tem, se você rolar, vai ter as notícias de commodity. A gente oferece no barchart.com notícias, né, de grãos, softs de algodão, café, câmbio, indicadores econômicos, em inglês, né, assim, e futuros também, e opções. Então, você consegue acessar preço de soja em Chicago, por exemplo, né? Mas isso tá uma boa pergunta, Divino, porque no site barchart.com a gente está trabalhando para que a gente tenha a versão em português logo, tá? Para o nosso usuário no Brasil que precisa ler em português. É importante. Fernando, quais são os tipos de dados que são mais importantes para essa análise de commodities agrícolas? Para você avaliar commodity agrícola, é importante entender a dinâmica do mercado, acho que é importante ter um conhecimento de quem são os maiores produtores, os maiores exportadores, os maiores importadores. Então, é importante conhecer a dinâmica do mercado, né? Quais são os mercados, né? Então, de soja, a gente tem a Bolsa de Chicago, é de longe a mais importante. Ela precifica o produto que você está produzindo ali no Paraná, no Rio Grande do Sul. E entender também a sazonalidade. Então, quando que o Brasil produz, quando que os Estados Unidos produz, quando que o mercado climático nos Estados Unidos, que traz mais volatilidade. Então, eu diria que oferta e demanda, né? Entender os mercados que impactam. No caso das commodities agrícolas, muito importante no Brasil, a gente acompanhar a China, né? Ou seja, quando a gente fala de China, não é quanto que ela está comprando de soja também, mas qual que é a previsão de PIB da China para os próximos 2 anos? Porque se a gente tem uma demanda contínua de crescimento, a gente sabe uma demanda de um PIB crescente, a gente sabe que a gente vai continuar tendo uma demanda por commodity agrícola brasileira. A China é a maior compradora, né, das commodities agrícolas brasileiras. Então é importante entender os indicadores econômicos dos principais países, começando pelo Brasil, China e Estados Unidos, né, que são os maiores exportadores e o maior importador. O mercado futuro, entender como funciona o mercado futuro. Então, acompanhar Chicago, acompanhar os indicadores econômicos, entender a sazonalidade de preço, né? E aí tem outras coisas por trás, né? O mercado futuro, por exemplo, uma coisa que impacta o mercado futuro, que é importante, e não precisa muito para conhecer, tá, Divino? Parece às vezes complicado, mas a movimentação dos fundos especulativos. Então, isso é uma coisa que impacta muitas commodities agrícolas, né? No caso do Brasil, não nos Estados Unidos, a gente tem a moeda também, né? Nos Estados Unidos, eles só olham para o Chicago, eles não ficam preocupados com o dólar. A gente tem a moeda aqui também. Então, quando fortalece a moeda americana, a gente tem um enfraquecimento do real aqui. Então, a gente tem que olhar, na verdade, sempre 2 commodities, né? A commodity que a gente produz e mais a outra commodity que é o câmbio.
Então, é olhar o dólar e Chicago e essas variáveis que podem impactar o preço, né, delas no mercado futuro. Né? E fazer média. A estratégia é fazer média, né? Nem que seja com a cooperativa, com a trading, fazer média, não segurar, não esperar que vai subir amanhã, porque você sabe como é que funciona, né? Cara, na boa, eu acho que, assim, para você, para quem está acostumado a viver isso no dia a dia, é fácil. Cara, para quem não está ali vivenciando, não é fácil, não. Às vezes eu falo assim, conversando, por exemplo, com a minha esposa, eu falo assim, nossa, entrevistar as pessoas é muito fácil. Ela fala assim, fácil para você que faz isso todo dia, né? O cara, às vezes, que não faz todo dia, não é, né? É um pouco mais difícil. Mas é a prática, né? Tem que começar, tem que fazer. E uma coisa interessante é a questão da previsão de preços. Saber o momento certo de comprar, saber o momento certo de vender. Eu acho que está aí o grande dilema do produtor rural. E você acha, então, diante de tudo que você falou aí, pelo que eu entendi, com essas análises de dados, fica mais fácil de fazer essa previsão? Fica mais fácil, fica mais fácil. Não é Não tão consegue simples assim, acertar todas, né? não é tão simples entender essa dinâmica, né, Divino? Mas, por exemplo, a gente entrega também, dá um exemplo para você aqui, respondendo sua pergunta, dados de fertilizantes. Então, quando a gente está falando do produtor aqui, ele consegue, na nossa solução, por exemplo, ter um cálculo automático em tempo real da relação de troca da soja e do milho. Né? Então, por Importante. exemplo, qual que é o melhor momento? Ele tem que fazer o barter dele lá antes da safra, né? Então, ele vai tentar fazer isso no melhor momento, que a relação está melhor para ele. Depois ele tem um momento que é cobrir o custo dele, né? Produzir, né? E entender qual que é o custo fixo. Então, um outro momento de venda é um momento de comercialização para cobrir o custo de produção, né? E o outro momento é o momento de realizar a margem, né? Realizar lucro. Eu diria que são 3 momentos do ponto do produtor, mas o mercado não está muito preocupado com isso, né? O mercado ele se mexe todo dia, toda hora, todo momento. Uhum. Então, o melhor é você fazer média, né? Nem sempre você vai vender no melhor momento, mas fazendo média você sempre vai ter um resultado melhor do que sempre ficar esperando o mercado chegar num nível que nunca chega, né? Ou seja, e entender essas dinâmicas do mercado, tá, Divino? Ou seja, hoje o produtor pequeno e o médio, acho que já tem condição, dentro das próprias cooperativas, de fazer uma venda, fixar o câmbio no melhor momento, fixar Chicago no outro momento. Então, esse momento agora é um momento que tem muita gente vendendo dólar, né? O dólar tá ajudando muito aí o Chicago no preço mais baixo, falando de grãos, mas para café também. Então, é mais ou menos por aí, tá? Você falou do produtor brasileiro ter que se preocupar com o dólar, ter que se preocupar, quer dizer, dólar e real. Ele tem que estar com um olho no peixe e outro olho no gato, né? Coisa que o produtor americano não faz porque está com o olho em Chicago, né? Como é que essa variação cambial impacta essa análise de preço das commodities? Porque você falou assim, olha, se o dólar sobe, o real fica mais caro? Como é que é? Você esse momento agora, hoje, esse momento que a gente está vivendo hoje, por exemplo, saiu os dados, por exemplo, do PIB americano, né, que veio melhor que a Uhum. expectativa, e a inflação veio melhor do que a expectativa também. Tá? Veio Certo. menor do que a expectativa, ou seja, são dados Aham. positivos. O mercado, né, espera que a partir de setembro a gente vai ter juros, o Fed vai começar a diminuir os juros nos Estados Unidos. O que acontece? Juros altos nos Estados Unidos, né, do jeito que está hoje, o dinheiro, qualquer dinheiro com
um mínimo de risco ali, ou qualquer risco que tenha em alguma commodity, os fundos tiram o dinheiro de lá e jogam para dólar, né? Então, Ele nos Estados Unidos, digamos assim, porque é mais seguro? exatamente, o dinheiro vai para Tesouro Americano, entra nos Estados Unidos, ou Aham, seja, você compra mais dólar. Quando você aham. compra mais dólar, você fortalece o dólar, né? E você enfraquece as outras moedas, né? Então é isso que também, fora, vamos dizer, condição do país, condição política, etc., isso é o que está acontecendo hoje, né? Ou seja, você tem essa questão de fortalecimento do dólar que enfraquece a nossa moeda aqui. Quando sobe o dólar, o nosso real aqui, ele sobe também, na verdade, ele enfraquece, né? O Então, Brasil hoje, ah, é, o essas Brasil questões hoje geopolíticas são importantes, né? o Brasil hoje é um país de alto risco. Quando, por exemplo, Não, o Fernando está lá nos Estados Unidos, está lá sei lá, você está em outro país. Quando você olha para o Brasil, o que você vê? Você fala assim, cara, o Brasil é um país perigoso, um país que se eu colocar meu dinheiro lá, eu corro o risco de perder, paga bem, paga mais do que os Estados Unidos ou não? Eu vou correr para os Estados Unidos que paga menos, mas eu tenho a certeza de que o dinheiro está seguro. você respondeu, né? Ou seja, o Brasil não é um país de risco, né? Tem países muito piores com relação a risco, o Ah, risco país, né? Mas é questão risco e retorno, né? hum. Então o Brasil tem que pagar o juros brasileiro tem que ser acima do americano, senão você também não tem zero de dinheiro especulativo passando pelo país também aqui, né? Que também é importante esse dinheiro entrar no Brasil para fortalecer a nossa moeda, né? Então, mas eu não vejo o Brasil como um país, eu vejo pelo contrário, acho que um dos países mais sólidos hoje, com relação à economia, com relação à infraestrutura, longe de risco, né? A gente está longe das guerras, a gente está crescendo, a gente é um dos países com energia mais limpa do mundo, os maiores produtores de agrícolas do mundo. Então eu vejo um país muito seguro, né? Mas você tem razão, né? O dólar é muito mais forte do que o real, né? Existe um fator que não depende do produtor rural, não depende de governo, que é a condição climática. Depende muito de Deus, depende muito de São Pedro, né? A maneira da gente brincar com isso, né? De que forma as condições climáticas são integradas nessas análises de commodities? Total, né? Hoje é importantíssimo você acompanhar o clima, né? Qualquer solução aí de gestão de risco tem que ter previsão de clima, mapa climático. O próprio SDA solta o que eles chamam de Drought Monitor, o monitor lá, o relatório de Uhum. seca De deles, né? cerca? Uhum. Por exemplo, o milho agora teve acho que a quarta alta seguida em Chicago, muito também puxando por causa do tempo mais seco nos Estados Unidos, né? Então é importantíssimo isso. Quando, quando é uma seca nos Estados Unidos, o produtor brasileiro, entre aspas, festeja porque o preço vai ficar mais alto, né? Mas A uma gente seca no solta Brasil, foguete, cara. mas uma seca no Brasil é ruim para a gente também, né? Ou seja, Aí eles devem soltar foguete, né, nesse caso. é, exatamente. Então é importante, o clima é muito importante, né? É um dos fatores primordiais aí na formação de preço, tá? Nesse emaranhado de dados que você colocou aí, que eu imagino que não devam ser poucos, deve ser muita coisa, quais são os desafios mais comuns enfrentados nessa análise de dados de commodities? Eu acho que é entender esse emaranhado de informação, viu, Divino? Entender o mercado, entender o que impacta essas variáveis, né?
Mais ou menos por aí, né? É a capacidade, é a capacidade de entender mesmo o que, ter esse entendimento do que impacta os preços, né? Isso que a gente vinha falando, né? Quais são os fundamentos, né? Você conseguir olhar para uma laninha, por exemplo, e saber o que pode acontecer com a sua safra, né? Olhar o preço futuro e conseguir fazer conta também. Então, é importante, por exemplo, uma coisa que é importante é o produtor também conseguir olhar o preço futuro e trazer isso para o real, né? Ou seja, pegar Chicago e converter para reais por saca, isso é uma coisa meio banal, assim, mas está em cento de dólar por bushel, ele tem que transformar isso em reais por saca. Né? Uhum. Então, isso é importante o produtor entender. Né? Essas análises eu imagino que elas são muito complexas. Uma vez eu entrevistei aqui um agrometeorologista e ele falou para mim assim: olha, dia tal vai chover. E eu perguntei como é que ele sabia que ia chover naquela data. Ele falou: tá subindo uma frente fria do sudeste e ela vai chegar aí no centro-oeste em tal data e vai chover em tal dia. E naquele dia não choveu. E eu voltei a falar com ele. Falei, cara, mas não choveu. Ele falou, tudo bem, é que entrou uma rajada de vento. Quando estava chegando no centro-oeste, entrou uma rajada de vento, jogou para o litoral, aí pronto, não choveu. Quer dizer, tem uns negócios que acontecem assim, né, cara, que não dá para ter muito controle. Mas e aí? E as tendências futuras para análise de dados de commodities? Quais são elas? A gente tem, por ser commodity, né, a gente tem o mercado futuro, né? Então, o que impacta o preço no Brasil é o câmbio e a commodity, né? Chicago ou Nova York ou qualquer outra bolsa. Esses mercados é importante assim o mercado entender que existe um mercado futuro. Então, você tem uma precificação futura dessa commodity. Você pode, no caso da soja, você tem praticamente todo mês, né? Todo mês futuro tem contrato, se eu não me engano. Então você consegue olhar o preço para março, para a safra brasileira de 2024. E o que impacta, como que é a formação desses preços, né? De novo, vou voltar naquele assunto. Nada mais é do que expectativas, né, com relação à oferta e demanda. Então, se você olhar Chicago agora, a gente está falando mais de soja aqui, mas a soja lá para março de 2025, o preço está 10,30, 11,03, na verdade, né, para março de 2025. A gente tem uma expectativa de safra cheia, né? Então o mercado ele se posiciona. Ele precifica com relação ao mercado atual e o que o mercado está mostrando com relação à produção, a clima. Por isso que fala de mercado futuro, né? Então isso é muito importante entender o que impacta, qual que é a formação desse preço futuro também. Lógico, tem juros, né? Tem expectativa de juros também na moeda, né? Essa expectativa aí de queda de juros nos Estados Unidos, isso impacta também, né, o preço, porque a gente vai ter provavelmente uma taxa de juros menor nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Então, isso tem um impacto no preço futuro também das commodities e da moeda também. Cara, e como é que o produtor se posiciona nesse caso? Está 11 dólares por bushel lá. O cara olha e fala assim, puxa vida, não cobra o meu custo. E aí, hein? Vende, não vende? Pergunta. Na verdade, muito provavelmente vai cobrir o custo dele, tá? Eu acho que não vai cobrir o custo dele. É difícil. O mercado futuro ele nunca vai precificar uma soja que não cobre o custo do produtor, né? Porque senão esse mercado não iria existir, né? Não tem mercado para vender abaixo do custo de produção.
Boa. O que pode acontecer uma É não dar lucro. uma quebra de produção, uma quebra por causa de vários fatores, e ele não ter, ou seja, soja suficiente para cobrir o custo, né? Não que o preço da soja dele a $11 não tenha uma margem que não seja, não é a margem positivo. não é a margem que estava 2 anos atrás, mas ele tem resultado sim. Pode não ser o lucro que ele quer, mas que tem aí uma gordurinha, tem. Tem uma gordurinha sim. Qual é o papel, Fernando, das tecnologias? Todo dia tem tecnologia nova surgindo. Inteligência artificial, então, meu Deus do céu. Cara, o dia inteiro aparecendo aqui. Qual inteligência artificial você pode usar para tal coisa, como é que isso te ajuda? É assim, é uma enchente de coisa que está inundando a gente aí, né? Qual é o papel dessas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, por exemplo, na análise dos dados de commodities? Eu acho que é fundamental. A gente está para lançar um módulo de inteligência artificial para o Commodity View, e vai ser uma solução que vai ajudar muito na análise para os nossos usuários, né? Por quê? Você imagina o que eu te falei até agora, né? Você imagina isso para 10 commodities diferentes, uma base de dados de preço que tem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, você fazer análise, esse tipo de análise é sempre consome muito tempo, né? Eu acho que a tecnologia vem para isso. Primeiro, para ajudar, né, na tomada de decisão, no acesso à informação, na questão da mobilidade, tá? Isso todos já sabem, né? A questão da mobilidade. Artificial, ele traz um ponto acima disso, ou seja, ele traz para soluções de dados, né, de análise, ele traz uma sintetização, vamos dizer, de informação que você precisa, né? Então, por exemplo, inteligência artificial não vai resolver a questão de mobilidade, isso já está sendo resolvido. O acesso à informação também não, porque você tem informação hoje em todo lugar, né? Mas ele vai, no nosso caso aqui, você vai fazer uma pergunta para o nosso módulo de inteligência artificial do Commodity View, e ele vai dar uma resposta usando toda a nossa base de dados. Ele vai pegar ali e vai fazer uma análise para você. Você não precisa ficar procurando mais informação aqui, ali, puxar, né? Por exemplo, eu preciso de qual que é a média de preço do café em 2011, 2012, lá entre janeiro e março, por exemplo. Uma pergunta bem simples. Mas para fazer esses dados hoje, você tem que pegar o dado histórico, fazer a média, você faz uma pergunta e em segundos você tem a resposta. Então, ele vai ajudar muito na velocidade da informação também, tá? Na tomada de decisão também, de certa forma, tá? Legal. Cara, para a gente finalizar, a gente vive num momento de muitos conflitos mundiais, né? A gente tem conflito entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina. Numa possível vitória do Trump, pode acontecer algum conflito aí entre Estados Unidos e China, e por aí vai. Fora o Oriente Médio, que vive se arranhando lá, e conflitos na África e tal. E assim, esses fatores geopolíticos, eles influenciam o mercado de commodities? Muito, muito, muito. Mais diretamente o mercado de derivados de petróleo, né? E o mercado de moedas, e aí, consequentemente, de moedas agrícolas também, de commodities agrícolas, né? A gente acompanhou isso, né? Na guerra lá, o preço do petróleo ano passado saiu de 50, 60 dólares, bateu 90 dólares o barril, né? Isso muito por problemas geopolíticos, né? Ou seja, você tinha ali, quando começou a guerra entre Israel e Hamas, né?
você tinha ali na região do Oriente Médio, dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, se eu não me engano, 5 ficam ali, né? E passam no estreito ali de Suez, se eu não me engano, né? Então, um problema ali, depois você teve os Houthis lá, né? Aquele grupo apoiado por isso, pelo Irã, começou a atacar os petroleiros, ainda está fazendo. Então, quer dizer, se você tivesse uma interrupção de fornecimento ali, os petroleiros não conseguir passar no canal ali, você teria um problema monstruoso. O dólar a gente ia ter um problema de inflação de novo. Isso foi sendo gerenciado, né? Com diplomacia, etc. A guerra não escalou, né? Chegou a quase o Irã ameaçar entrar, né? A gente não sabe ainda até onde vai isso daí. Então, se você olhar no histórico bem curto, né, você teve um aperto aí em inflação, né? Os Estados Unidos, obviamente, que não gostou disso, porque os Estados Unidos quer controlar a inflação lá nos Estados Unidos e a guerra no Oriente Médio atrapalha, né? Porque se o preço do petróleo sobe, a inflação nos Estados Unidos vai ser difícil controlar, né? Então, para você ver como é que as coisas são. E isso impacta o nosso mercado aqui, né? Porque aí o preço do combustível sobe aqui no Brasil, o preço da indústria sobe aqui no Brasil também, né? E o dinheiro especulativo, quando tem esses problemas, o dinheiro especulativo vai para a moeda, ou seja, aí que acontece? O dólar se fortalece, então o dinheiro sai das commodities, sai de tudo, vai para lá, enfraquece as commodities, né? Então, é tudo conectado, tá, Divino? Agora, a questão política também com certeza. É um ano de eleição nos Estados Unidos, né? O Trump acabou de sofrer um atentado lá, o Biden pulou fora da corrida eleitoral. Vamos ver agora como é que vai ser as coisas aí, né? Eu acho que se o Fed começar a baixar os juros antes da eleição, isso é um ponto positivo para os democratas ali na briga, né? Porque, como você sabe, os presidentes sempre são reeleitos se a economia está boa, né? Então, exatamente, aqui no Brasil é assim, nos Estados Unidos, e a economia americana está indo muito bem. Então, a gente tem que ver a capacidade de persuasão, né, do Trump e da Kamala Harris, se for ela, de impactar isso. Agora, a política externa do Trump será diferente dos democratas. Vamos ver, ele falou que vai acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente, né? Se ele conseguir fazer isso, vai ser bom para o mundo. Vamos ver. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Ziquim? Sei não, viu? Sei não. Eu acho que assim, os Estados Unidos ganham muito com essa guerra aí. Meu amigo, obrigado. Show de bola. Assim, acho que você trouxe bastante esclarecimento nesse tema aí, que para gente que está do lado de fora, parece que é muito complicado, viu? É complicado de entender e é bacana a gente ouvir alguém que está do lado de lá e que consegue entender isso e traduzir para a gente. Valeu demais. Obrigado. Divino, muito obrigado pelo convite aí. Um bom final de tarde para você. Muito obrigado. Eu conversei com o Fernando Berardo, que é o chefe de Commodities Brasil e para a América Latina da Barchart, uma empresa norte-americana e que trabalha com análise de dados de commodities. E a gente estava falando sobre como isso pode ajudar os produtores rurais e as cooperativas. Gostou? Achou bom a nossa prosa? Que tal compartilhar com outras pessoas, então? Conhecimento só tem valor quando é compartilhado, né? Deixa um like, deixa um comentário aí pra gente. E faz uma coisinha boa hoje, uma boa ação. Se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.